Senhor Deus e Pai, muito obrigado. É a tua bondade, é a tua misericórdia. Não temos palavras para expressar nossa gratidão, porque és tu que fazes. É só tu que fazes. Nós não fazemos nada, não podemos nada, não temos capacidade para nada, mas tu tens tudo. E é na tua bondade, na tua misericórdia que tu nos ajudas, tu nos sustentas. Muito obrigado pela vida e pela saúde que a mim tu tens concedido. Apesar de tantas e tantas tempestades e tormentas, graças te dou porque aqui estou. Graças te dou pela vida dos meus irmãos que estão também conosco, batalhando juntos, Senhor. Eu sei que alguns aqui têm lutas tremendas, batalhas enormes, algumas delas até com desejo de parar e segurá-los em não avançar, mas eu te agradeço que tu também tens dado força, muita força e graça aos meus irmãos e irmãs a avançarem. É uma batalha constante, diária, quase que incessante, com o objetivo de nos parar, de nos trancar, de nos bloquear, mas graças te damos que em Cristo Jesus vencemos e continuaremos vencendo. Aos alunos que não poderão estar hoje por aí B razões, abençoa-os, sustenta-os, dá-lhes vitória, abrindo-lhes portas, jogando por terra os embaraços e as dificuldades, levantando o ânimo daqueles que estão desanimados, trazendo luz e vitória, porque nós confiamos na tua provisão, não confiamos na provisão do homem. Entregamos esta aula aos teus cuidados, teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, nossos corações. Ajuda-me, ó Deus, dá-me mais humildade para apresentar a tua palavra como ela é, não como nós pensamos, cremos ou imaginamos, mas como a tua palavra é de fato. Glorifica o teu nome, fala-nos, Senhor, através da pureza e da profundidade da tua palavra, que saiamos desta aula diferentes ao que entramos. Glorifica o teu nome, Pai. É o nosso maior desejo, é ver o teu nome glorificado e a tua palavra sendo exaltada. Muito obrigado. A ti oramos e te agradecemos e damos honras, glórias e majestades ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, nome dado sobre todo nome que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Deus está aqui, meus irmãos. Se você ainda não percebeu, Ele está aqui conosco nessa telinha e está aí do seu ladinho. Aí, se você até este momento não percebeu, mas nós estamos aqui orando para que você perceba que o Espírito Santo, aleluia, está aí do seu ladinho, apesar dos problemas, das lutas, apesar das tristezas, das frustrações, apesar das dificuldades que às vezes chegam, batem na porta do seu coração ao ponto de dizer: para tudo, chuta o balde, mas em nome de Jesus. Nenhum de nós, começando de mim, vamos parar ou chutar o balde. Ao contrário, ao contrário, pelo poderoso nome de Jesus, quanto maior se levantem as dificuldades e os desafios, vamos mais levantar nossa voz e gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E ele nos ouve, irmãos. Se você nunca experimentou gritar, grite a Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E ele vem ao teu encontro e vai te alegrar e te vai pegar pela mão. Aleluia. Pastor, o senhor está pregando? Mais ou menos. Mais ou menos. A intenção não é pregar, mas mais ou menos, porque nós passamos também por momentos difíceis, irmãos, mas estamos sempre aí, gritando diante do nosso Cristo, do nosso Senhor, e Ele, por misericórdia, está aí pegando pelas nossas mãos e nos amparando nesta hora difícil que muitos de nós estamos vivendo. Boa noite, a paz do Senhor a todos, todos vocês. Fui muito feliz em reencontrar alguns de vocês, ou a maioria de vocês, né? Já está ali o nosso irmão Ailson, feliz Oi, em... pastor. Boa A noite, meus aula que irmãos. não A paz do aparece, Senhor. irmão Ailson, fica um negócio esquisito, né? Fica uma cratera aí num ladinho da tela, né? Acontece com a maioria de vocês. Está ali o Olisson, né?
O Alisson também, quando o Alisson tá com um corte bonito de cabelo. Parabéns, Alisson. Eu nunca vou conseguir fazer esse teu corte de cabelo. Para eu fazer o corte do cabelo do Alisson, eu tenho que ter o cabelo do Alisson. Também feliz em reencontrar nosso irmão Ricardo Gomes. Breve, breve, Ricardo. Estaremos aí, Ricardo, se Deus quiser. E a Virgem não nos atrapalhar, né? Ela não vai nos atrapalhar de jeito nenhum. Vamos estar ali, se Deus quiser, no final deste mês com um seminário para obreiros na cidade de Salmastão. Eu acredito que eu vou ter a oportunidade de conhecer o Ricardo, a nossa irmã Révila e também o Arthur, né? Por enquanto o Arthur não apareceu, né? Deve estar lá na batalha da vida dele, mas daqui a pouco ele aparece. Também obrigado, irmão Kelson. Hoje entrou um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, meu irmão Kelson. É tanta batalha, meu Deus, mas hoje ele entrou mais rápido. Meus irmãos, vamos dar continuidade também à nossa irmã Axa. Deus abençoe, irmã Axa, me lembra demais o rostinho da mamãe, irmã ai, não esqueci o nome da sua. Mizá. Ai, Jesus, me perdoe, desculpa, Tá minha irmã. chegando lá, pastor. É, ó, Mísia. Mísia, eu tenho que passar pela Mísia, ali na Ásia Menor, perto de Éfeso, irmã Isso Mísia. Um mesmo. abração na irmã Mísia, também no papai Samuel, saudades de rever aquela alegria que só eles têm, né? Os papais da irmã Axa, parece que eles são tanques, celeiros de alegria. Não sei da onde eles tiram tanta alegria. Eu sei da onde eles tiram tanta alegria, né? É do De Senhor Deus. nosso Deus. Mas ali eles têm um tanque redobrado. Meu Deus, eles têm o tanque deles e tem outro tanquezinho por fora. Saudações então aos seus papais de Max. Deus Pode abençoe deixar, poderosamente a todos pastor. vocês. Amém. Meus irmãos, vamos na página 8. Página 8, a predestinação e o crente. E aí, pastor, eu sou predestinado, você é predestinado. Mas nós vamos explicar à luz da Bíblia o que é a predestinação bíblica. Uma coisa é manipular a predestinação na visão humana. É muito fácil eu tomar ou pegar textos isolados e defender uma predestinação que não é 100% bíblica. Deixa eu mostrar aqui na telinha alguns slides que vão ajudar a vocês a entenderem o início desta temática que vai dar muito o que nós investigarmos dentro dos textos que temos aqui à disposição. Se algum aluno perdeu esses slides, grite, pastor, perdi. Me avise que eu posto no seu privado. Ou vou fazer melhor, vou repostá-los no grupo, lá, vai estar no grupo. Terminou a aula, faço a repostagem. Se você os perdeu, salve-os, por favor, não perca. Antes que eu me esqueça, porque eu estou sofrendo de um mal chamado esquecimento. 66, né, irmãos? De hoje a 3 semanas estamos completando 66. Então, o evangelista Alexandre fez agora dia 2 de agosto. Né, os irmãos aqui que são de Nagatá que sabem disso, foi um festão, acompanhei pelas redes sociais. Deus abençoe. Irmão Ailson, rapidinho. Gostou do presente, o evangelista Alexandre, ou não? Gostou? Ele adorou, pastor. Ele falou que é maravilhoso. Não tinha Gostou, aquela sim. Bíblia. Glória a Deus. Fiquei Não, feliz. não tinha. Eu já estava preocupado. Será que ele tá ganhando presente repeteco, replay? Não. Fi- fi- Lá no culto mesmo, eu falei assim, eu já tenho uma olhada ali, já amei, tá? Falei, glória a Deus. Fiquei feliz. Eu fico feliz. Graças a Deus. Eu não errei a bola. Graças. Não, obrigado, pastor. Deus 2 de abençoe. agosto, eu assisti, eu vi, né, nas redes sociais, ficou muito bonito. Parabéns para a glória do Senhor. 2 de setembro Oh, sou eu, Deus. gente. Não estou pedindo para você se lembrar de mim dia 2 de setembro, não, mas se alguém se lembrar dia 2 de setembro, só hora. Senhor, abençoe teu céu, pastor Luiz Prestes. É hoje que ele faz meia-meia, né? Diz meu filho, pai, o senhor tá ficando abestalhado. Por quê? Meia-meia. Se faltar mais um, ficar a besta. Mas o senhor nunca vai chegar no teu número da besta. Meu filho é terrível, né? Um dia vocês vão conhecer Israel Levi, né? Tá pegando no meu pé, ó, 66, né? Mais um só fica besta. Eu nunca vou chegar a 666. 66 foi o máximo. Não passo disso. Vamos voltar então ao que interessa. Vamos lá, gente. Vamos aqui colocar na tela uma introdução de grande importância para você ter isso aqui em consideração.
Para nós entendermos a predestinação na visão de Deus, nós temos que entender isso aqui, ó. Todos estão vendo aqui a telinha? Estão vendo aqui a telinha? Todos estão enxergando? Alguém me faça o sinal? Tá ali, maravilha, maravilha, ok. O que é a luz da Bíblia? Eleição. Para o início de conversa, não se pode entender predestinação divina se nós não entendemos primeiro o que é eleição. A Bíblia apresenta dois tipos de eleição divina que não devem ser confundidos. Preste muita atenção que isso aqui dá um nó na cabeça de muito teólogo. E é simples. É tão simples que dá nó na cabeça. Olha lá. Há uma coisa é eleitos para a salvação e outra coisa é eleitos para a missão. Então tenha isso em consideração. No que tange à eleição, porque a eleição é a base, entende? Vamos dizer, é o alicerce da predestinação divina. Para entendermos a predestinação divina, temos que entender a eleição. E a Bíblia nos mostra dois tipos de eleição divina, e estes tipos não podem ser confundidos. Primeiro, eleição para a salvação. Todo o capítulo 8 de Paulo aos Romanos fala da eleição para a salvação. E tem eleição para a missão. Olha só, aí o capítulo 9 de Romanos se dedica a falar somente da eleição para a missão. É tão simples isso que tanto um como o outro nós aprendemos em duas partes ou em dois termos. Vamos então por ordem. Eleitos para a salvação. Tem duas partezinhas que no momento que eu e você entendemos essas partes, já fica fácil, já fica bem objetivo a começarmos a entender a predestinação divina. Número um, Deus conheceu de antemão quem creria em Cristo. Guarde isso aqui, ó. Lá atrás, na eternidade, Deus sabia que um dia Ailson Ferreira ia crer em Cristo Jesus. Lá atrás, lá na eternidade, antes que o universo fosse composto, a irmã Axamaral, Deus sabia, ela, minha filha, lá no determinado momento, vai crer em mim, vai crer no sacrifício que meu filho Jesus realizou na cruz. Lá atrás, na eternidade, antes que tudo existisse, Deus já estava vendo. O André Santana, aquele menino bonito, nem nasceu ainda, mas eu já estou vendo quando exatamente ele vai crer em mim e no sacrifício de meu filho Jesus Cristo. Então, irmãos, lá atrás, muito lá atrás, antes que tudo viesse à existência, Deus exatamente sabia quantos de nós estaríamos crendo em Cristo. Esse é o primeiro ponto, e já lemos esse texto, mas vamos ler de novo, para que isso fique bem, vamos dizer, impregnado, encharcado nas nossas mentes e coração. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso já lemos esse texto na aula passada. Aí vem a parte 2. Deus predestinou que os salvos seriam conformes à imagem de Cristo. O que é ser conforme à imagem de Cristo? Significa ter a semelhança espiritual do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos essa semelhança? Sim, nós temos. Romanos 8, 29 nos diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho,
a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Então, com respeito a isso, não temos nenhuma dúvida. Fomos eleitos para a salvação. Número um, ele conheceu de antemão a cada um de nós, os que estaríamos, não é, crendo em Jesus Cristo. Número dois, Deus predestinou os salvos seriam conformes à imagem de Cristo, ou seja, que nós, os salvos, teríamos a imagem moral e a imagem espiritual do Senhor Jesus Cristo. Então, está esclarecida essa parte? Está bem entendido? Maravilha. Agora vamos entender o outro lado da eleição. Eleição ou eleitos para a missão. Que é missão? Propósito. Anote aí. Aí está falando de propósito. Deus, com cada um de nós os salvos, ele tem um propósito diferente. Preste atenção. O propósito que Deus tem na vida do irmão Ailson Ferreira não é o mesmo que ele tenha com o irmão André. Não é o mesmo que ele tem com a irmã Axa. Não é o mesmo que ele não tenha com o irmão Ricardo. Não é o mesmo que ele tem comigo. Ele tem propósitos diferenciados. Por que isso? Porque os planos de Deus, se você for lá, no livro do patriarca Jó, capítulo 42, está escrito: Eu sei que nenhum dos teus planos e propósitos podem ser frustrados. Propósito é uma missão específica. Digamos, Deus tem uma missão para o irmão Ailson. E dentro desta missão tem vários planos que fazem parte deste propósito específico. Então, propósito é sinônimo de missão. Algo específico que o irmão Ailson, André, Axa, cada um de nós fomos chamados por Deus para executar. Vamos trazer isso da prática bíblica. Número um, como indivíduo, Isaú nunca serviu a Jacó, mas a nação de Edom, olha que interessante, serviu a nação de Israel. Como é que eu sei disso? Aí eu vou lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 12. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Edom, olha que interessante, na época era muito maior do que Israel, Jacó, e cumpriu-se a escritura. Edom serviu a nação de Israel, ou seja, Isaú representando a nação de Edom, que, repito, naquela época, quando foi lançada esta profecia, a nação de Edom territorialmente, militarmente, numericamente, era muito maior do que Israel, cerca de 3 a 4 vezes maior. Então, cumpriu-se a escritura. Então, houve uma eleição para um cumprimento de uma missão. Agora, olha o ponto 2. Como nação, Israel, Jacó, e não Edom, olha que interessante, parece uma contradição, mas não é não, ó. Foi escolhido para um propósito especial. Romanos 9:13, como está escrito, amei Jacó e aborrecia Isaú. Como entendemos isso aqui? Deus tinha um propósito especial para a nação de Israel. Mas dentro deste propósito, ele tinha um grupo de planos que tinham que ser cumpridos ao longo de épocas diferenciadas. E dentre estes planos estava, por um
tempo, não é? A nação de Edom servindo a Israel. Por isso que parece uma contradição. Como é que Edom não foi chamado para servir diretamente a Deus? É verdade, mas por um tempo serviu a nação de Israel. Porém, como nação, a nação escolhida definitivamente foi Israel, porque Deus chamou Israel para um cumprimento de um propósito especial. Mas o que isso tem que ver com a predestinação? Vamos então voltar para a Pastor, apostila? Eu só abri o leque. Agora vamos navegar em cima pastor, desse leque que eu acabei de abrir. Irmão Ailson, por favor. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Então, se eu analisando isso que o senhor está falando aí, se for olhar bem, então aquele encontro de Deus, de Jesus com a mulher samaritana, está se encaixando dentro disso aí, não? Ai, 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 que eu faço, Senhor da glória? Que eu faço? Dai a César o que é de César, e do que é de Deus o que é de Deus. Dai ao Ailson do que é do Ailson. Irmão Ailson, com alegria, com uma tremenda alegria, ó, eu quero anunciar que o irmão é o segundo aluno isento da prova de soteriologia. Glória a Deus, pastor. Parabéns. Obrigado. Olha o sorriso do Wallison. Ó. Glória a Não tô Deus, pastor. sozinho, não tô sozinho. Wallison e Ailson. Parabéns. Ó, tá tudo rimando. Ilson. Isso é um mistério do Wallison. Ailson. Pena que eu não nasci com final de som, filho. Meu Deus. Temos um terceiro ainda, hein? Ainda tem um aluno mais que está sendo aí, tá? Quem é esse aluno, por enquanto, é o André, que tá no páreo. Alguém aí tem que tentar, com todo respeito, encostar um pouquinho o André, para o André acelerar esse processo, porque Tamo aí, eu né? já coloquei no meu coração, 3 alunos agora, de agora em diante, com toda a matéria, vão ter a oportunidade de ficar isentos, tá? Então, já quero parabenizar o irmão Ailson, parabéns, irmão Ailson, Obrigado, pastor. está isento. Claro, continue vindo às aulas, obviamente, né, participando, né, porque sua É. participação, como de todos, é importante. Mas no dia da prova, depois da oração, o Alisson e o Ailson vão fazer o seguinte, ó, paz do Senhor. Não vão queimar a cabeça, É. nem por nada. Os dons estão isentos. Parabéns, meus irmãos. Fico muito feliz. Obrigado, Você, pastor. como dizem os espanhóis, vocês estão fazendo os deveres de casa direitinho, gente. Não estou dizendo que os demais não estejam, mas eu creio que vocês estão a 180 por hora em fazer os deveres de casa. Exatamente isso, irmãos. Parabéns. Olha que conclusão tremenda. A mulher samaritana estava dentro deste propósito, né, grande, enorme, que era a salvação dos samaritanos, apesar de que havia ali uma disputa e também aquela visão muito religiosa, né, que não, Jesus só veio salvar aos judeus, mas ele disse, né, eu vim primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembram-se? Vim primeiro. Não quer dizer que eu vim só salvar a Israel, mas ele veio primeiro ao salvar aos judeus. E depois, sim, ele mostrou, no meio de um grande propósito, vários planos. Em meio desses planos estava aqui a salvação dos gentios, né? A salvação da mulher cirofenícia, como sabemos, né? Ela foi curada e foi salva, a salvação da mulher samaritana e outros exemplos que nós vamos encontrar dentro do ministério do Senhor Jesus. Vamos lá então, na nossa apostila, mediante o planejamento predeterminado por Deus, a predestinação, a salvação é oferecida a todos. Vamos ler esse texto de Atos. Muitos passam por cima desse texto de Atos e nem o têm em consideração. Eu peço que você faça um highlight nesse texto, porque é um texto lido, mas pouco memorizado. 4, 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Está escrito: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel,
para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O que está querendo dizer? Jesus já estava à disposição para que todos pudessem ser salvos. Entretanto, teria que haver o quê? A escolha de cada um pela salvação. Então, mediante o planejamento predeterminado por Deus, a predestinação à salvação é oferecida a todos. E é possível para todos quantos buscam o auxílio divino. Aí vamos a Atos 17. Atos, capítulo 17. Preste bastante atenção que esses textos são altissimamente importantes. Atos, capítulo de número 17, versículos 26 e 27. Atos 17, versos 26 e 27. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha o 28. Oh, perdão, olha o 27, desculpe. Atos 17, 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Compreenderam o texto, irmãos? A salvação está perto de todos. O problema é a aceitação, o reconhecimento da necessidade desta salvação. Por causa desta provisão, nenhum pagão poderá em qualquer tempo acusar Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Eu vou postar também no finalzinho da aula um gráfico, as 7 leis que Deus estabeleceu, das quais nenhum homem tem desculpa. Não pregaram para mim o evangelho? Ah, mas tem o evangelho é pregado através de 7 formas. Pastor, Uma delas é a lei da natureza. Fale, André, por favor. um detalhe também que às vezes até assim a pessoa não vai ouvir o outro falar, mas há quem diga, já ouvi até pastores falando que a Hum, própria consciência vai dizer. Tem isso é mesmo? uma das leis, a lei da. Deixa eu ver se eu tenho esse gráfico aqui nas mãos. Me dê uns 2 minutinhos. Deixa eu ver aqui as leis. Se eu tiver aqui, eu já passo aqui agora para vocês. As leis de Deus. Deixa eu ver se eu tenho. Tá aqui na minha mão. Oh, bênção de Deus. Graças a Deus. Tá aqui. Já tô postando lá no grupo. Maravilha. Tá aí, ó. Como o eterno Deus vai julgar os vivos e os mortos? É a pergunta que eu faço nesse gráfico. Baseado nas 7 leis que ele mesmo estabeleceu, das quais 3 delas já foram implantadas em alguns de nós. Olha que interessante. Dessas 7, 3 já foram plantadas dentro de alguns de nós, ou de todos nós, que é a lei da consciência, a lei do coração e a lei do testemunho. Oh, leiam com atenção cada uma dessas leis, não é? Primeiro a lei foi promulgada, escrita na natureza, depois escrita na consciência, depois a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Quarto foi como Cristo, a palavra vivente. 5 foi promulgada dentro das Escrituras. 6 escrita no coração e 7 os cristãos como cartas vivas. Quantos estão vendo aqui lá no grupo? Alguém está enxergando lá no grupo? Isso. Salve esse gráfico. Pelo amor do guarda de Niterói, salve esse gráfico. Se possível, imprima-o. E aí você vai ver os textos que estão bem na parte de cima deste manuscrito. Gente, isso aqui é importante demais. Ninguém tem desculpa. Não me pregaram o evangelho. Mentira. Deus deixou 7 leis. O André agora falou, né?
que uma delas é a lei da consciência. Os indígenas, quando se encurvam para adorar o sol, a lua, as estrelas, eles sabem que há um Deus, que é um ser superior a eles, não sabem identificá-lo, porque eles têm o que? Na consciência já impresso, a necessidade de reconhecer a existência deste Deus que está muitíssimo além deles. Eu estou entendendo, gente, como isso aqui é importante. Eu vou ler então Romanos 1:20 para corroborar ou para fortalecer esse gráfico que eu acabei de enviar para vocês. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ninguém no dia do juízo final vai dar uma de bobo com Jesus lá. Jesus, eu estou aqui por engano. Sério? Não, eu caio no inferno de gaiato. Sério? Irmãos, tem gente ainda que vai ter esse atrevimento de peitar Jesus, querendo dizer, o senhor errou. Eu não caio no inferno, eu caio no Muitos não é inferno por meu engano. nome, né, pastor? Como é que é? Muitos falarão, falei em teu nome, preguei em teu nome, Ele Jesus. já deixou isso avisado, ele já deixou isso avisado. Não, mas ainda vai ter uns bobos, ainda vai ter uns atrevidos, ainda vai ter uns doidos que vão querer se justificar diante de Jesus, o justo juiz. Gente, o negócio é sério. Às vezes eu observo que tem pessoas que conseguem ser mais perversas que o próprio diabo. E eu às vezes fico pensando comigo, né? O diabo deve sentir vergonha do ser humano. Eu falei, camarada, os caras conseguem ser pior do que eu. E é verdade. Tem ser humano que consegue ser pior do que o diabo e os demônios. Você pode não acreditar. Isso aqui não é exagero, não, estou falando sério. Tem ser humano que consegue ser mais pervertido que Satanás e os seus. É possível, claro que é possível. O que nós estamos vendo hoje aí por fora, o nível de maldade, de perversidade dos seres humanos, eu paro para pensar, não, o diabo deve estar roxo de vergonha, os demônios então nem se fala, porque tem ser humano que deixa aí o diabo e os seus demônios a desejar no nível de perversidade. Então, em outras palavras, ninguém terá desculpa no dia do juízo final. Se cair lá no juízo, caiu primeiro no inferno e depois do inferno, na presença de Jesus no trono branco, não vai ser por engano, não. Vai ser exatamente porque não seguiu ao pé da letra o que a Escritura Sagrada nos ensina. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar o crente a progredirem na sua vida espiritual. Opa! Então Deus não nos deixou ao azar, sozinhos, solitos. Não, não. Olha só o que diz. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. É o que acabamos de ler em Romanos 8:29. Este plano, no entanto, escute isso aqui e anote esse texto que vamos ler agora. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente em corresponder em obediência a Deus. Jeremias, vamos lá, capítulo 15, verso 19. Meu Jesus. Jeremias, capítulo 15, profeta Jeremias, capítulo 15, versículo de número 19. Quem pode ler, irmã Axa, em seguida, depois que nós lemos, ela vai estar entrando com a sua participação. Quantos de vocês podem ler para mim, por favor? Quem de vocês, perdão, pode ler para mim Jeremias 15, 19, por favor? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartarás o pecado do vil, serás como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Olha que interessante. Assim diz o Senhor. Se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se te apartares o precioso do vil,
Serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para ele. Que isto quer dizer o seguinte: voltar-se para ele, direcionar-se para ele, posicionar-se junto a ele. Irmã Axa, por favor, sua participação. Pastor, eu não sei se minha pergunta vai fazer sentido, mas é porque eu fiquei pensando. A missão, ela é uma coisa que é dada, certo? E a salvação, ela precisa ser conquistada, certo? Exatamente, exatamente. E vamos supor uma pessoa que ela cumpre a missão, vamos supor a pessoa tem a missão de, não sei, a pessoa tem uma missão, ela cumpre a missão, o propósito da vida dela, mas ela acaba que as circunstâncias da vida não deixam ela alcançar a salvação. No dia do juízo final, ela sobe ou ela fica? Fica. É o que a irmã acabou de concluir. Isso é bíblico. A salvação é conquistada, a missão é dada. Mas quem conquista a salvação? Sou eu? Não. É Cristo na cruz do Calvário. Eu só creio na conquista da salvação. Estão me entendendo, gente? A salvação é de fato conquistada. Já foi conquistada, já está lá no pretérito. Ou seja, no passado. Ela já foi conquistada. O que cabe a mim é crer na conquista dessa salvação e lutar em perseverar nesta salvação através da fé salvadora. Lembra-se que eu falei da fé salvadora? Quem está se lembrando o texto bíblico que fala da fé salvadora? Alguém conseguiu se memorizar? É um texto pequenininho, pequenininho. Judas 3? Judas, versículo 3. Oh, irmã Flávia apita. Irmã Flávia custa apitar, mas quando ela apita, igual aquelas juízas de futebol americano, né? Irmã Flávia, 50 pontinhos para a senhora, irmã Flávia. Oh, Jesus! Chegou a sua menina tá aí dando unção, né? Negócio que irmã Flávia, Glória a não sei se Deus. eu não sei se a irmã Flávia ela é um pouquinho envergonhada, mas quando ela abre a boca, ela recebe a bênção. Irmã Flávia, mais 50, ela já tinha recebido 50. Ó, irmã Flávia entrou no páreo, ela está na corrida aí, está agora quase correndo ao lado do irmão André, né? Já pegou o irmão Alisson, foi o primeiro, já pegou o irmão Ailson, e agora, olha a disputa, né? Irmã Flávia Pitol com o irmão André. Vamos ver qual dos dois aí dá 3, 4 pulinhos na frente e é o terceiro contemplado. Gente, Judas 3 fala sobre lutarmos pela salvação que foi conquistada por quem? Por Cristo na cruz do Calvário. Agora a missão ela é dada em determinado momento a cada um de nós. Querem um exemplo de alguém que tecnicamente já havia conquistado a salvação? O rei Saul, tecnicamente. Porque diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, que ele foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então ele estava recebendo a habitação do Espírito Santo. Mas isso no capítulo 10. Mas no capítulo 15, versículo 22 e 23, ele chuta o balde. Como é que ele chuta o balde? Ele decide fazer algo que não cabe a ele fazer. Mas o que ele fez de tão errado para chutar o balde? Saul era rei. Saul não era sacerdote. Preste atenção. Saul era rei, não era sacerdote. Não cabia a Saul apresentar sacrifícios diante de Deus. Então ele usurpou um privilégio e um direito que não cabia a ele. Cabia ao profeta Samuel. Por isso que Deus, através de Samuel, repreende. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tu tá pensando o quê? Vai adular Deus? Vai bajular Deus com sacrifício? Toma vergonha na cara, rapaz. Você é rei, você não é profeta, você não é sacerdote. Então o problema começou aí. Ou seja, a queda de Saul se dá através da perda de obediência. Irmão André.
No caso, então, tá falando aqui de predestinação, né? No caso, porque Deus já tinha escolhido Davi até mesmo antes de nascer, não é isso? Porque Sem dúvida rejeitou nenhuma. Saul e Sem Davi, dúvida e nenhuma. Davi nem tinha nascido ainda. Então, nesse Sem caso, dúvida ele foi nenhuma. predestinado a perder a salvação. Não. Ele escolheu. Não, porque Davi já tinha sido escolhido, hein? Não? Não, 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 não. Predestinado a Davi? Volta a fita comigo e vamos voltar a fita na palavra, na Bíblia. Saul não estava predestinado a se perder. Ele escolheu perder. E Seria mais como é ou que eu. menos a mesma Acha, coisa que né, aconteceu pastor? com Judas, né, pastor? Exatíssimo, exatíssimo, exatíssimo. Irmãos, é tudo É Pastor, isso que eu estou dizendo, é. pastor, pastor. resultado de escolha. Escolha. O problema, guardem isso, irmãos. O problema está na escolha. Se a Eu sei. escolha é bem feita, Pastor, a consequência será também bem feita. Só um momentinho, deixa eu só fechar. E aí entra a irmã Gleice Kelly. O nosso problema, irmãos, aqui dentro, é que temos dificuldade de absorver o que a Bíblia diz, que é a lei da semeadura. Tudo o que semeamos, vamos colher. Não é na eternidade, não. É aqui, ó. Nessa vida. Vamos rapidinho a Gálatas, depois a irmã Gleice que ele vai ter participação. Gálatas capítulo 6. Isso tem que ser deixado bem claro, irmã, também. Depois da irmã Gleice Kelly entra a irmã Évila. Vamos lá em Gálatas capítulo 6. Isso não pode ser esquecido, irmãos. Se nós esquecemos isso, estamos anulando princípios bíblicos altamente importantes. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Quem pode ler para mim, por favor? Gálatas 6, 7 e 8. Anote com um bonito highlight, você não pode esquecer disso. Isso aqui é a lei da semeadura. Vale lá na lei, vale hoje na graça, vale por toda a eternidade. É um princípio eterno, ele não está vinculado ao Antigo ou ao Novo Testamento unicamente. Ele é um princípio eterno, ele não tem validade. Gálatas 6, 7. Quem pode ler, por favor? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Obrigado, irmã Axa. Perceberam, irmãos? Tudo que semear, ó, se eu semeio mentira, eu vou colher mentira, mas eu me arrependi, Senhor. Mas eu me arrependi, pastor. Não tem problema. Deus perdoa a sua mentira no momento que você se arrepende e confessa. Mas as pessoas confundem, escute, confissão, arrependimento com remoção das consequências da mentira. As consequências não são removidas. Alô? As consequências não são removidas. É removido o peso da ofensa contra você que mentiu. Se arrependeu? Amém. Deus perdoou? Amém. Mas e a consequência? Ele remove? Não. O camarada que matou, roubou, assassinou, conhece a Jesus, se arrepende. Deus o perdoou pelo homicídio? Sim, senhor. Mas Então, e a consequência? Ele é removida? Não. chamado esquecimento, né? Repita. Esquecimento, né? Os Desculpe, a pecados sua é conexão está lançado no falhando, irmão André. esquecimento. Conexão No do irmão André caso, está falhando. a Bíblia vai dizer que Que pena, a conexão do irmão André está falhando bastante hoje. Uau. Vamos lá. Depois o irmão André entra, irmã a Gleice e depois irmã Évila, na ordem. Irmã Gleice, por favor. Não, na verdade, eu fiz só um comentário sobre a respeito do que o irmão falou, sobre a questão de Saul ser predestinado, porque Davi já tinha sido escolhido, mas na verdade, Davi foi predestinado, me corrija se eu estiver errado, a ser rei. Isso não interfere na salvação. Não, em nada, em nada. Temos que ter muito cuidado. Aí entra a missão, não é salvação. Sim, A missão de Davi era ser rei.
E ele também poderia, ó, discute, ele também poderia não se encaixar dentro dos requisitos de Deus e Deus teria outro para colocar no lugar. Ou vocês pensam que eu, por exemplo, fui predestinado a ser pastor e aconteça o que acontecer, vou ser pastor. Não, 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 não. Não é isso, irmãos. Vamos dizer que Deus me predestinou para ser pastor, correto? Assim eu creio. Mas se eu não me encaixasse nos requisitos de Deus, vocês pensam que eu seria pastor? De jeito nenhum. Ele colocaria outro no meu lugar. Porque Deus não depende do meu mérito. Alô? Deus não depende do nosso mérito para que a missão seja cumprida. Se eu fracassei, eu sou tirado do lugar e colocado outro no meu lugar e faz o negócio. E Deus é glorificado. Ô, Ou você pastor, pensa, ou você pensa que eu e você somos melhores do que os demais? Hum. Então, cuidado, não vamos misturar missão com salvação. mas o que A o senhor me fala a predestinação, ela respeito alcança os dois lados, ela alcança os dois lados. do coração de Mas, Deus? mas, tanto uma como outra dependerão do quê? Escolha. Escolha. Não se esqueça disso. Essa palavra escolha, coloca atrás dela. Ó, tá aqui, ó. Aqui, tá aqui. Olha aqui para minha mão e os dedos. Finja que está escrito aqui a palavra escolha. Agora atrás, aonde eu estou vendo. Você não está vendo, você está vendo. Vamos fingir que aqui, ó, na frente você vai encontrar a palavra escolha. Todos estão fingindo? Escolha. Mas aqui atrás vai estar outra palavrinha escrita que faz parte da escolha, que faz a escolha funcionar. Sabe qual é a palavra? Anote aí. Obediência. Obediência. Ela é o gatilho das nossas escolhas. Sansão é um ótimo exemplo para isso, né, pastor? Maravilha! E Maxa, eu vou dar cinquentinha para a senhora. Obrigada. Sansão é um excelente exemplo. Deus deu a Sansão a faca, o queijo, a goiabada, a Ele sim, marmelada. ele sim recebeu a missão, mas não a salvação. Tipo, ele estava perto de receber a salvação, mas por desobediência ele Na acabou perdendo. verdade, ele recebeu no gongo da última hora. Pastor, isso é uma heresia. Eu posso provar a você. Na última hora ele recebeu a salvação. Na Mas não foi última. tecnicamente mas ele se suicidou para fazer o bem. Não, eu vou provar pra vocês. Ele não se suicidou. Olha a heresia que é ensinada pela falta de leitura do Conhecimento. texto. É igualzinho dizer quem cortou os cabelos de Sansão. Aí o povo repetindo aquele corinho. Dalila. Aonde está escrito isso? Não foi Dalila que cortou as tranças. Alguém sabia disso, gente? Não foi Dalila que cortou as tranças de Sansão. Não existe isso escrito. Isso é ditado popular e pesado. Ela Se só torna uma enganou, né, heresia. pastor, para que os outros viessem e cortassem. Ela enganou, ela foi a incitadora, ela Ela incitou. distraiu ele. Isto, ela provocou. Além de distrair, ela incitou, porque diz o texto que ela deu ordem a um homem para que viesse cortar as tranças de Sansão. Tecnicamente, Sansão estava perdido, mas na sua última hora, no seu último fôlego, gente, isso é fantástico. Ó, o arrependimento bateu. Tem algum texto na Não escritura deixa que de vir fala do isso? mesmo Não. jeito, pastor. Escuta essa, ó. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Existe algum texto literalmente que dizia e arrependeu-se Sansão do seu mal? Não. Mas diz a escritura. Preste atenção, a gente vai chegar nesse texto ainda hoje, antes da sala fins fechar. A escritura diz o seguinte: quando os olhos de Sansão, lembram-se, foram vazados, o que aconteceu? Vamos fazer a ordem cronológica desse evento, para a gente não perder o fio da meada, que eu ainda tenho que Ele voltar com a nossa saiu. irmã Gleice e também com a nossa Révela. Presta atenção, olha a ordem. Temos que ler o texto e seguir a ordem. Primeiro, seus olhos foram vazados. Por quê? Porque ele perdeu as forças, porque as suas tranças foram cortadas. Depois ele foi levado preso. Depois, qual é a ordem? Ele começou a rodar a moenda. Estão lembrados ou não? E diz a escritura, e isso é escritura. Se a gente não lê a escritura, estamos em problemas. O seu cabelo começou a crescer.
Vou repetir a ordem. As tranças de Sansão são cortadas. Número 1. 2. Suas forças são perdidas. 3. Ele é preso. 4. Seus olhos são vazados. 5. Ele está na moenda. 6. Seus cabelos começam a crescer. Ninguém percebe isso? O que é isso? Também o Espírito Santo voltava a reinar com ele também? Aí está. O Espírito Santo manifestou a graça na vida de Sansão, porque lá dentro o Espírito Santo enxergou: caramba, ele está arrependido demais da bobagem que fez. Professor, E por isso eu vou devolver a minha graça a ele. E ele vai fazer algo que vai deixar todo mundo confundido. Todos vão pensar que ele vai se suicidar, mas a morte dele me vai trazer glória. Vou chegar lá. professor, Vou voltando para a irmã, porque se eu ficar mal para a irmã Gleice, aí a telinha se apaga. tá. E depois a irmã Évila. Irmã Évila ali já deve estar igual sorrisal, deve estar com 4 sorrisós efervescendo na cabeça dela. Mas daqui a pouco a irmã Évila vai soltar uma que vai ser o torpedo nuclear. Irmã Gleice. O engraçado, se a gente for analisar a história de Sansão, na verdade, a morte dele foi somente consequência das atitudes dele. Não foi, ele não, talvez Deus tinha outros planos para ele, né? Fazer mais coisa, porém, pela desobediência dele, né? Pela rebeldia dele, aconteceu dele morrer antes do tempo. É igual quando a gente ouve... Creio da mesma maneira, mas Deus sempre, sempre, sempre e sempre, eu vou repetir de novo essa palavra, sempre, sempre vai olhar aqui dentro. Sim. Ninguém consegue olhar aqui dentro, só ele. Só ele. Olhando por fora, o cabra está condenado. O cabra vai para o inferno. O cabra está desviado. Isso aí não tem jeito. Mas Deus olhou lá dentro. Se arrependeu mesmo da burrada que fez. Perdão. E como Deus é misericordioso, Deus devolveu a graça a Sansão. Sim. Irmã Évila, por favor. Eu nem ia falar, mas falando de semeadura, eu cresci escutando a minha mãe falando assim, que Deus ele é tão bom, que ele nos permite plantar aquilo que nós queremos plantar. Mas ele é tão justo que nos faz colher exatamente aquilo que nós plantamos. É pela justiça dele. É a paráfrase que a sua mamãe, com muita sabedoria, aplicou Gálatas 6, 7, 8. Simples. Uma forma simples de... Irmãos, vou repetir de novo. Deus perdoa os nossos pecados sempre, desde que haja arrependimento. Mas ele nunca vai isentar-nos das consequências daquilo que plantamos. Pare para pensar, já falei isso na aula passada. Pode ser que você hoje, eu e você estamos colhendo consequências do nosso mau plantio lá atrás. Ih, pastor, mas eu fiz sem consciência, eu fiz sem conhecer Cristo. Ok. O exemplo Mas a disso lei é da da casa de semeadura... Davi, pastor. Opa! E a casa de Davi? O que você vai... Davi se arrependeu da burrada que ele fez? Por que se arrependeu? Irmãos, mais arrependido que Davi não existe na Bíblia. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Deus isentou a Davi das consequências das burradas que ele cometeu? Natan disse, olha o que Natan disse. Não se apartará da tua casa o quê? A espada do Senhor. Rapaz, pessoa, se Deus chega para você e para mim, prestes, não se apartará da tua casa a espada. Aí eu ficava contente. Agora, quando colocou a espada do Senhor, agora tô no sal. Agora tô arrebentado. Irmãos, ainda que houvesse a misericórdia de Deus, mas a espada do Senhor, se você não sabe, ela é pesadinha. Na verdade, o rei Davi pagou 4 vezes o que ele falou com o Natan, né? Que esse homem pague 4 vezes. Aí foi os filhos e as consequências vieram. André, é tua. A próxima é tua, André. A próxima é tua. A próxima não tem jeito, já tá isento. Kelson,
Solta, Kelso, por favor, antes que a tua mão arreie, aí eu vou ficar mal. Vai dar torcicolo na mão do irmão Kelso. Pastor, quando voltando lá para os Edomitas, questão de escolha, quando Deus falou que amou Jacó e aborreceu Esaú, por mais que Esaú ali, ele fez a burrice dele, se ele tivesse feito as coisas certas a partir do momento que ele tinha errado, Deus tinha perdoado ele e não tinha destruído os Edomitas. Porque lá em Jeremias, no capítulo 49, quando perto do versículo 7 até o 22, ali vai falar sobre as profecias contra os Edomitas. Tudo ali fala sobre a destruição que Deus veio contra aquela nação. No capítulo 18 fala assim, será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor, não habitará ninguém ali, nem morará ali nela filho de homem. Então, eles fizeram a escolha de ir para outro caminho, totalmente diferente do que Deus queria. Quando a gente pega em Gênesis 28, perdão, a gente pega em Gênesis 28, pastor, lá no capítulo 7, fala assim, e que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e se fora para Paran. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si. Então ele estava vindo totalmente ao contrário, para o lado de desobediência, para o lado de magoar os pais, e também ali estava transgredindo a lei de Deus, fazendo coisas erradas. Por isso que Deus destruiu o povo de Esaú, os edomitas. Questão de escolha. Só essa palavra. A escolha, vou repetir mais uma vez, irmãs, que parece que alguns de vocês ainda estão tendo um pouquinho de dificuldade de compreender. A escolha vai determinar o final de tudo, não apenas a nível de consequências, mas a nível da própria salvação. Tudo que foi semeado, ainda que o arrependimento tenha ocorrido no meio do caminho, Deus não isenta as consequências, mas a trajetória que pode desembocar na salvação ou na perdição, isto sim é alterado através da escolha. Então, Saul, repito, não foi predestinado ao suicídio. Ele escolheu, e isso está nítido. Ele foi arrogante, quis fazer o papel que não lhe cabia. O papel dele era ser rei, mas ele querendo bajular a Muito Deus. árduo, né? Exato, ele quis bajular Deus, sacrificando. Por isso, cuidado, tá aqui a escolha. Mas a escolha tem uma consequência baseada no que está aqui atrás, chamado obediência. Professor, Sim, outro exemplo também que a gente vê na Bíblia é Abraão, né? Ele foi predestinado a ser pai de grande nação, porém não estava nos planos de Deus ele ser, digamos, no trajeto dele, ser pai de Ismael, consequência disso, a guerra que acontece até hoje. até hoje. Mas o propósito de Deus foi frustrado? Não. Não. Vai ser cumprido, como dizem os hispanos, a rajatabla, ou seja, do que doer, os propósitos de Deus vão ser cumpridos, só que mais dolorosamente. Esse é o problema. Então, todo aquele problema, pode vocês acreditarem nisso ou não, todo aquele derramamento de sangue desnecessário na faixa de Gaza é resultado do pecado de Abraão. Hã? Simples, simplérrimo. Toda aquela angústia, aquele sofrimento quase interminável, consequência do que Abraão escolheu. Jesus, e aí, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Cuidado. O tempo é maldição, né, pastor? Irmãos, temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Algumas delas, sim, vão alterar a trajetória da nossa salvação. Mas aquelas que não alteram a trajetória da nossa salvação, vai alterar a trajetória das nossas vidas e de outras vidas ao nosso redor. Então, cuidado, gente. O negócio é sério. Vamos lá, vamos continuar. Professor, Sim, por perdão, favor. só porque tem uma coisa que está martelando na minha cabeça sobre a questão de escolhas. Igual tem um hino que é até cantado erradamente, que fala que quem tem promessa não morre. Papai do céu, que heresia mais grosseira.
Sim, só que as pessoas esquecem que quem tem promessa não morre a partir do momento que obedece. Porque a missão é dada. É mais do que isso. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Gente, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo, mas a Bíblia tem isso que me conforta, isso que me fortalece, isso que me anima. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 32 até o finalzinho do capítulo 11, para você entender o contexto. Mas eu sugiro a leitura calmamente na sua casa de todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Vou repetir pela pergunta da nossa irmã Grace Kelly. Quem tem promessa de Deus pode morrer? Sim ou não? Resposta: sim. Aonde está escrito isso na Bíblia? Primeiro você tem que ler todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus. E para entender de maneira resumida, comecemos a ler também do versículo 32 em diante, que diz o seguinte: muita atenção, gente, por favor. Se você até agora estava um pouquinho distraído, ó, coloque a tomada aqui na nossa direção e preste atenção. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram, preste atenção nessa expressão, alcançaram promessas, não todas, algumas. Fecharam as bocas dos leões. 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Olha o que diz o 39, presta atenção. Não é contradição entre o 33 e o 39. Você tem que ler o texto, que é o capítulo 11 todo. Aí você vai identificar os dois contextos, que é o 33 e o 39. Presta atenção que diz agora o 39. E todos estes, todos, sem exceção nenhuma, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O que isso significa? O conteúdo geral, o conteúdo, o grosso das promessas. Eles não receberam. Receberam alguns deles partes da promessa. É o que diz o Escolha, né, versículo pastor? 30. Repita. Devido às escolhas que não alcançaram porque no meio do caminho foi interrompido. Em alguns casos, sim. Em alguns casos. Em outros casos, não. Aí temos que discernir, porque cada caso é um caso diferenciado. Aqui temos que ter muito cuidado para não generalizar as coisas. Quando estudamos a vida de cada herói da fé, vamos descobrir quem interrompeu o processo e quem estaria recebendo a promessa ou não, no seu todo ou parcialmente. Então, o verso 33, muito cuidado, gente, isso aqui é perigoso, você fazer uma interpretação de qualquer maneira. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas. Mas que tipo de promessas? Leia os versículos que estão antes, até o versículo 1. Aí você vai entender que alguns alcançaram parte dessas promessas. Mas o grosso, o global, o pote inteiro, nenhum deles receberam. Por qual razão? Porque alguns interromperam. Outros não interromperam, mas não era o propósito de Deus que eles recebessem o pacote das promessas.
Ô, pastor, Mas por quê? Vamos fechar aqui antes que o Alisson entre. Olha lá. Provendo Deus. A resposta no versículo 40. Anote aí, por favor. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, qual foi o propósito? Eles nos serviram de exemplo. Hum, fulano não recebeu o grosso, mas se colocou como exemplo de fé, exemplo que eu devo seguir. Deus me fez uma promessa, mas eu morri antes que ela cumprisse. Deus falhou? Não. Quando Deus promete algo para mim, não é só para mim, não. É para minha descendência. Analisa isso aqui comigo e pela Bíblia. Deus fez muitas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês pensam que eles alcançaram essas promessas no seu todo? Quem veio alcançar as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó? Nossa. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus trisanetos, suas gerações, ao longo de milhares de anos. E até hoje, algumas promessas feitas a Abraão não se cumpriram na nação de Israel, mas vão se cumprir, sabe quando? No governo de 1000 anos, quando Jesus estiver governando nesta terra. As Então bênçãos e as cuide. consequências, né? Tá aí Hein? até hoje. As bênçãos e até as consequências foi se As arrastando. bênçãos e as consequências. O propósito de Deus, irmã Évila, vai ser cumprido sim ou sim, doa quem doer. Não vão ser de forma nenhuma interrompidos. O problema é o caminho do cumprimento desses propósitos. Que Deus queria que fosse assim, ó, uma linha reta. Mas a interferência do homem fez isso aqui, ó. Volta e meia, volta e meia, volta e meia, volta e meia. Igual a nação de Israel. Ó, tá aí. Antes que o irmão Kelson entre. Outro exemplo fantástico, a nação de Israel. Foi o desejo de Deus, a nação de Israel foi predestinada a rodopiar 40 anos no deserto? Não. Se você estudar detalhadamente, sabe quanto tempo Israel tomaria entre a cidade de Ramsés até a Terra Prometida, de caminhada, tranquilo? Alguém tem ideia? 40 dias. Não, 4 dias? não. 11 dias. Era normal uma viagem de Ramsés até a Terra Prometida, costeando o litoral do Mediterrâneo, chegar lá em cima em 11 dias. Mas o que Israel escolheu? Murmurar, desobedecer, desconfiar. Quem viveu no Brasil lembra-se do DDI, Descagem Direta Internacional? Eu vou dar o DDI do problema do homem. Dúvida, desconfiança e incredulidade. DDI. Anote aí. Esse é o DDI do homem. Dúvida, desconfiança e incredulidade. Pastor, Está em todos nós esse. um exemplo Repita. que você está falando do povo de Israel, um exemplo claro para a gente é Moisés, né? Outro Porque exemplo. tinha uma grande promessa na vida dele e ele não conseguiu, não aquela terra prometida, né? Gente, isso é forte. Pensa. Olha o que nossa irmã Célia está nos lembrando. Todos nós lemos, sabemos, mas às vezes escapa da nossa memória. O camarada tinha tudo para entrar em casa. Imagina, a história seria outra. Vamos pensar aqui, sério. A Bíblia ia registrar no final de Deuteronômio Moisés entrando vitoriosamente. Suou 40 anos. Meu Deus! Está lá o legislador, o grande profeta à semelhança de Jesus, entrando na terra prometida. Oh, coisa linda! Mas isso não aconteceu. Por quê? Por um Mas detalhezinho. ele Presta deixou um atenção. legado, né? Olha o detalhe, olha o detalhe. O povo começou a reclamar de água. Senhor, esse povo está me enchendo a paciência. Já está demais. O que é que eu faço? 40 anos a mesma coisa?
Fala a rocha que vai sair água. Simplérrimo. Sim ou não, irmãos? Fala. Tá vendo essa rocha aí na tua frente? Fala. Mas os 3.600.000 israelitas encheram a medida de Moisés. Ó. Derramou a medida. Acabou, tchau. Eu não vou falar coisa nenhuma. Pum, bateu na rocha. Saiu água? Saiu. Qual foi o problema? O problema é que ele não obedeceu. O resultado foi o mesmo, mas a causa foi diferente. E aí Deus decidiu o seguinte: ó, eu quero a tua salvação. Então vamos fazer o seguinte: vou te levar lá no Nebo, lá de cima tu vais ver a terra, lá tu vais morrer. Vou pegar teu corpo, vou sepultar, ninguém vai saber, mas tu vai estar salvo comigo. Engraçado que ele narrou até a morte dele, né, pastor? Kelson, solta Kelson, por favor. Nós vamos parar em 5 minutos, porque a gente tem que corrigir os exercícios. Não, peraí, gente, a gente só está começando para a destinação. Só estamos começando. Falar um pouco dessa Kelson, passagem de Moisés que vocês citaram. Quando eu vejo essa passagem, pastor, eu venho, tipo assim, na minha mente sobre cemitério no deserto. já preguei uma mensagem com esse título, ó, acredite, em Buenos Aires, em 1997, Cemitério no Deserto. A igreja ficou com os olhos arregalados. Que esse homem vai tirar desse título? Cemitério no Deserto. Aí eu preguei exatamente essa situação. Toda vez que eu leio essa passagem, me vem isso na cabeça. Mas vamos lá, eu quero ir para outro ponto. Hebreus capítulo 11, 13, pastor, fala assim, ó, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vindo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ok. Todos eles continuaram olhando para frente e crendo na promessa de Deus, que Deus daria salvação definitiva para o povo. E nós, hoje, nós podemos olhar para trás, por meio da fé, e vendo também a promessa definitiva que Deus fez através da vida de Jesus Cristo, que foi também promessa de salvação. Então, nós olhamos para trás, e os que morreram antes, que olhando para frente na esperança de que Deus daria salvação para o povo, e a salvação veio por meio de Jesus Cristo. Gente, tá pesado o negócio aí, ó. Agora empatou. Kelson e André. Kelson e André. Um dos dois, nas próximas 2 aulas, vai ser o terceiro isento. Parabéns, irmão Kelson. Já lhe dei 40. Então, André, batalha aí para desempatar esse jogo. Vai ser um de vocês dois. Vai ser um de vocês dois. Ué. Não, é só 3. Eu só posso isentar 3. Não posso isentar 4. Fala, Ailson. Não, Ailson tá numa posição confortável, gente. Qualquer coisa que o Ailson falar é bola para dentro. Fala, Ailson, por favor. Deixa Deus te usar. Pastor, assim, antes de terminar a aula, eu quero só tirar uma dúvida para mim aqui, da aula da semana passada, se eu puder. Tranquilo, assim o Gente, faremos. Assim o faremos. quando está falando sobre a salvação de Judas, que ele tinha perdido a salvação e tal, que ele era salvo, mas que ele perdeu a salvação no ato do acontecimento ali, lá atrás, lá no Mateus 19, eu li essa passagem de Mateus 19, que fala, que vou ler de novo. Por favor. Mateus 19, vou ler a partir do 26. E Jesus olhando para... Aqui vai falar da passagem do jovem rico, né? Sim. E Jesus olhando para eles disse: aos homens isso é possível, mas a Deus... Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí o Senhor disse que aqui está falando das 12 tribos de Israel, né? Mas Sim. então, e essa passagem está falando aqui assim, que vós também assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está falando do discípulo, não que o Senhor falou que não, que estava falando sobre as 12.
Essa é a minha dúvida que eu Eu fiquei. creio que vai ser necessário a gente dar até o finalzinho dessa matéria uma recapitulação bem rápida na área de escatologia. É importante deixar claro que na história bíblica existem uma sequência de vários juízos. E existe um juízo que vai acontecer entre o final da tribulação e o governo de Jesus Cristo de 1000 anos, chamado o juízo de Israel. Olha que interessante. Então ali vai haver o julgamento, né, da nação de Israel, dos judeus que creram e dos judeus que não creram em Jesus na tribulação. É aquilo que se prega erroneamente hoje de maneira massiva nas igrejas. Joio do trigo. A parábola do trigo e do joio não tem nada a ver com o crente fiel e o crente infiel. Tem a ver com o judeu fiel e o judeu infiel. Como é que eu sei disso? Quando eu leio e estudo Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Abacuque, Oséias, Miqueias e Malaquias, eu descubro que essa expressão trigo e joio está ligada a Israel. Não tem nada a ver com a igreja. E o que Jesus aqui está se referindo é o trigo sendo tirado, aliás, o joio sendo tirado no meio do trigo. É o juízo de Israel. Então, eu já estou aqui anotando. Na última aula, que vai ser a aula da prova, eu vou falar uns 15 minutos sobre o juízo de Israel. Aí vai encaixar esse texto perfeitinho dentro. E por incrível que pareça, irmão Ailson, irmãos, isso é pouquíssimo ou nada ensinado nas igrejas. Por quê? Eu não sei. No nosso seminário de escatologia, eu omiti propositalmente em falar disso, tanto no primeiro como no segundo seminário. Mas se Jesus não voltar no terceiro, que será no ano que vem, aí eu vou falar em amplos detalhes. O que eu vou falar nas próximas aulas vão ser um resuminho de 10 minutos. Mas Nagataki vai ter o privilégio, se Jesus não voltar, eu vou gastar 1 hora só falando sobre o juízo. E tem gente aqui que vai ficar de boca aberta. Eu nunca ouvi tal coisa, porque isso pouco se ensina ou nada se ensina sobre os juízos que existem na Bíblia. E um deles é o juízo de Israel e que está dentro da parábola do trigo e do joio e está dentro de Mateus 19, 28 e 29. Deixa eu dar aqui um fechamento. Professor, Sim, senhora. só me veio uma. Desde quando eu comecei essa matéria sobre predestinação, me veio uma dúvida. Sim, Realmente, senhora. justamente a respeito de escatologia. O Sim, senhor, senhora. o senhor mencionou que os 144 mil israelitas já estão selecionados, são 12 mil de cada tribo. Já Sim, estão senhora. selecionados e marcados. Sim, Como que senhora. essa seleção é feita e aplicada para não se entrar na questão da predestinação? Tipo, eles estão aqui na Terra, estão vivendo, e estão predestinados à salvação ainda em vida. Como isso funciona? Lembra-se quando iniciamos a aula que acabamos de falar? Se a senhora vai se lembrar, como é que foi o início da aula? Vamos ver se a senhora consegue se lembrar. O que que eu falei bem no início da aula, nos primeiros minutos? Nos mesmos Salvação e eleito por missão. Eleito por salvação e eleito por missão. Os 144 mil encaixam-se perfeitamente estes eleitos para cumprir uma missão. Mas antes que eles já estivessem sido eleitos para cumprir uma missão, já estavam eleitos para a salvação. Ou seja, Deus já sabia que aqueles 144 mil, cujos nomes não sabemos, mas só eles se sabem, porque eles já têm o selo de Deus nas suas testas, não é? Mas Deus lá da eternidade já sabia. Digamos, o Natanael, é um exemplo, tá? Vou usar nomes judeus, porque vão ser judeus. O Natanael, o Yoshua, o Yehuda, o Isaac, o Efraim, o Yosef, estão dentro desse grupo dos 144 mil, porque eles decidirão aceitar o sacrifício
do Messias na cruz do Calvário. E automaticamente eles vão estar também dentro do grupo de eleitos para a missão. Os eleitos da missão seriam 144 mil. Quem? Não importa. Seriam os eleitos para a missão, mas os eleitos para a missão, coincidência ou não, teriam que crer. Porque como se cumpre uma missão sem crer nesta missão? Não faz sentido, não é? Me é dada uma missão e como é que eu vou fazer uma missão se eu não estou crendo no teor daquela missão? Alguém está me acompanhando, gente? Para se fazer uma missão, eu tenho que crer. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não estou crendo? Então, os 144 mil já estão encaixados nisso. Não importa os seus nomes, importa que Deus já sabia. Ele vão estar dentro. Eles vão estar salvos e, consequentemente, eles estão eleitos para a missão. Aí agora a irmã Gleice me perguntaria: eles têm essa capacidade de perderem a salvação? Se escolhem, sim. Se eles fazem uma escolha errada no meio do caminho, mas o propósito de Deus vai ser interrompido? Não. Porque Deus imediatamente vai ter um ó aqui dentro, já na manga, para colocar no lugar. O propósito dele nunca vai ser frustrado. O plano pode ser alterado, mas nunca o propósito. Isso encaixa na nossa mente? É difícil. Então, só para ver se eu entendi direito, professor, digamos que são 144 mil vagas, vamos colocar assim. E são 144 mil pessoas ali dentro daquela vaga, mas se algum deles não cumprir, não manter o propósito, sai e entra outro. Então, independente de quem seja, são 144 mil pessoas, marcado ou não. Digamos que eu entrei na vaga, tô com carteira assinada, tudo certinho, mas se eu não seguir as regras, eu perco meu emprego e entra outro no meu lugar. Tipo isso. Cinquentão para a senhora. Pronto. Cinquentão para a senhora. Não, agora só arrasou. Deu tanta volta igual aqueles aviãozinhos desorientados, mas chegou no final certo. Fiquei com isso martelando na minha cabeça desde o primeiro dia da aula. Parabéns, a senhora arrasou. Se o André jogava essa agora, ele estava isento. André. Será que o André está me ouvindo? Ih, pelo rosto do André, não. Acho que o André está desconectado. Gente, vai dar 10 horas. Posso usar mais 5 minutos para fazer aqui o fechamento e mais 5 minutos para começar os exercícios? Senão vai ficar muito atrasada a questão dos exercícios. Por favor, vamos lá, para fazer o fechamento. Este plano... já falei isso aqui agora, vou repetir. Este plano, no entanto, depende da disposição do crente de corresponder à obediência a Deus. Jeremias 15:19. Esta provisão para glorificar a Deus é limitada para o crente que corresponder aos apelos do Espírito Santo. Olha o trabalho do Espírito Santo. Ele fala, ele convence, mas quem faz a escolha somos nós. Note os seguintes versículos, e alegra-se, faça o soberano propósito divino para com a sua vida de salvo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, Efésios 1:5. Predestinados a fim de sermos louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha que profundidade! De antemão já esperamos o quê? O que nós esperamos? A segunda vinda de Jesus. Esperamos na glorificação que vai ser a redenção final da nossa salvação. Estamos chorando, estamos nos arrebentando, mas nós estamos com essa esperança. Nossa esperança é a sua vinda. E ele vindo vai fechar tudo que aprendemos a esperar da parte das Escrituras. Próxima aula, nós vamos falar sobre os 4 pontos que os calvinistas batem na tecla, usando textos isolados para baterem com o pezinho no chão, dizendo: salvação não se perde, mas a Bíblia diz diferente. É possível perder a salvação? A Bíblia responde: 100% possível. Cuidado, não perca essa aula. Se você achou que a aula passada esquentou e essa esquentou mais ainda, a próxima você não tem a mínima ideia. A próxima vai ser carbonização.
Vai ser lança-chama. Não estou exagerando uma palavra. Vai ser um negócio que você não vai conseguir dormir direito. Eu te garanto. Todas as turmas que passaram por essa aula, quando chegamos nesse ponto, pastor, eu não consegui dormir. Glória a Deus. Na próxima aula do dia 12 de agosto, do dia 12 para o dia 13, eu te garanto, você não vai conseguir dormir direito. Porque vai bater pesado dentro da Bíblia. Salvação, sim, se perde. Anote aí. Impossível perder a salvação? Resposta, sim. É o que nós vamos. Hoje só trabalhamos nesse pontinho, só nesse pontinho. Só para abrir um pouquinho a nossa mente à luz da Bíblia, para nós falarmos sobre é possível perder a salvação, o assunto nas Escrituras, as advertências diretas e exemplos da perda da salvação. Você não está entendendo, gente? Semana que vem, o bom do negócio vai estourar aqui e Deus vai ser glorificado porque vai abrir a mente de muitos de nós que temos algumas dúvidas ou até sérias dúvidas sobre a questão da salvação. Vamos corrigir então os exercícios, por favor? Que vocês estejam nos ajudando em oração, irmãos. Estamos em batalha falando desta matéria, entende? Estamos tendo algumas batalhas espirituais pesadas. Não vou entrar aqui em detalhes, mas nos ajude em oração, tá? Nessa semana já esteja em oração. Quem puder jejuar, por favor, para Deus aplacar a ira dos demônios, do inimigo, porque a luta é pesada na mente, na saúde de muitos de vocês, na minha, das nossas famílias. Quem puder, ninguém é obrigado, mas quem puder jejuar essa semana, pelas próximas aulas, façam com liberdade, com liberdade. Nós estamos precisando de orações e de jejuns para a gente vencer, porque as armas da nossa milícia não são humanas, mas são fortalezas espirituais para derribar as muralhas que o inimigo se levanta. E a pior delas é a muralha da dúvida e a muralha da incredulidade. Vamos lá então nos nossos exercícios? Questão número 11. Bloco primeiro, questão número 11, bloco primeiro. Por que o pecador precisa ser redimido? Qual é a letra correta? B. B de bola, porque o homem tornou-se escravo de Satanás e é preciso pagar o preço exigido por Deus. Número 11, B de bola. Número 12, resumidamente, como podemos definir a reconciliação entre o homem e Deus? Aqui é fácil. Vamos lá. Qual é a letra? C. Parece demais, não é? Tem duas aí que se confundem entre si, mas tem uma diferençazinha. Só tem duas. Muito parecidas, e não é a C. Tem mais uma outra. Eu botei a D, mas eu não tenho D. muita certeza. É 100% a D. Concordância de pessoas, removendo totalmente aquilo que as separava. O que separava o homem de Deus? O pecado. Quando o homem se põe de acordo com Deus, ó, Senhor, estou aqui, recebo, confesso a Cristo e confesso com a minha boca e eu tenho aqui no meu coração. Pronto, removida a barreira do pecado aí, a comunicação entre Deus e o homem. Então, número 12, letra D. 13, é a comunicação da vida divina à alma seguida de completa mudança. Do que falamos? Justificação. Regeneração. B. Cuidado, porque confunde-se muito com a justificação. A justificação é a aplicação da justiça de Cristo no homem, mas a comunicação da vida divina à alma, seguida de completa mudança, é a regeneração. Cuidado, não confundamos justificação, que é a aplicação da justiça de Cristo no homem. Então, 13, B de bola. 14. Qual das opções abaixo é relevante para a santificação? C. Eu coloquei A, pastor. Relevante. Eu O que coloquei é A, coragem. relevante? Não, preste atenção. B. B, Menina. obras. Porque a nossa santificação não depende. Isso relevante quer dizer que não depende. Eu, para ser santificado, eu dependo de obras? Não. Eu dependo de quê? Fé.
Fé, obedecer. Então, o que é relevante? Que não dependo. Temos que interpretar a palavra. Então, 14, letra B. Obras. Não dependemos das obras para nossa santificação. 15. O, o que é e quem experimentará a glorificação? Aí bate escatologia. Alguns ainda não passaram por essa matéria. Número 15. Qual é a B. resposta correta? Não. Ah, C. É o Sim. último estágio do homem. E apenas a igreja do arrebatamento vai Vai experimentar. experimentar. Qual é a igreja do arrebatamento? Os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro e os vivos que serão transformados. Anote isso aí, isso é importante. Claro que alguns de vocês não passaram ainda por essa matéria, então daí é um pouco a dificuldade. Então, 15, letra C. 16. Qual é a ordem mais adequada para listarmos os aspectos teológicos da salvação? Aqui interessante. Então tem uma ordem teológica. Essa é meio complicada. Essa é meio Sim, concordo com a senhora. Bastante. Essa eu Eu concordo fiquei. com a senhora. Quando eu li isso há 47 anos, me deu 4 nós na minha cabeça. Falei, A minha pai também deu, não amado. respondi não. Gente, eu levei 7 meses para desembolar esse mistério. B, pastor. Entendi. Depois A de C, 7 meses. Professor, é a C. É a professor, C. Olha a mas ordem, não. olha a ordem. Olha lá, irmã Evelyn entrou nas razões do céu, ó. Perdão. Me acompanha, vou ser bem rápido. Quando Deus nos perdoa, o que ele aplica em nós imediatamente? A justiça de Cristo. Justificação. Quando a justiça de Cristo é aplicada em nós, o que acontece? Cai a barreira do Reconcilia. pecado, e aí o que acontece? Reconciliação. Uhum. A reconciliação, o que diz em seguida? Deus nos redime da escravatura do pecado, ou da escravidão do pecado. Aí o que ele envia? Ele faz com que o Espírito Santo nos leve mais próximos a Ele, para chegar lá no final da estrada, que será a glorificação. Glorificação. Meu Deus, dá para fazer uma pregação bonita? Dá, meu Deus. Então, letra C, 16, letra C. Agora professor, vamos. Fale, por favor. só porque eu fiquei na dúvida na questão 14. A palavra não seria irrelevante? Não, relevante. Vá Sim. lá no dicionário e descubra o significado de relevante. Então, é por isso que eu fiquei com dúvida, porque eu pesquisei aqui, relevante significa algo importante, que tem valor, significado. Ou seja, se a gente afirma que a obra é relevante para a santificação, não seria dizer que a obra é importante ou Não, valiosa para a santificação? não, é totalmente o contrário. Exatamente o contrário seria irrelevante, não? Não, está correto. Irrelevante que não é É. relevante para isso, que não Exato, olha lá, entendeu? irmã Deli pegou o mistério. Não peguei ainda não. Relevante é que não tem necessidade, Isso. não é necessário. Sim, Não é necessário. Então, as exatamente. obras não têm necessidade. Elas não têm influência na nossa santificação. Não tem Então, necessidade. aí que é a questão. Então, no caso, teria que ser assim, ó. A minha dúvida é essa. Qual das opções abaixo não é relevante para a santificação? Você entendeu? Não, Que aqui não, está não. meio que contradizendo. Não. A língua portuguesa tem significados Baralha a cabeça múltiplos da gente. de acordo com o contexto apresentado. E aqui, entenda, aqui é teologia, não é simplesmente gramática da língua portuguesa. Então temos que fazer a aplicação dentro também da lógica teológica. Existe uma lógica humana e uma lógica teológica. Então, na lógica teológica ou na lógica da teologia, relevante é substituído pela palavra não necessário, desnecessário, sem muita importância. Ok. Mas temos que ter cuidado com a questão do contexto, porque aqui o contexto é teológico, não é simplesmente gramatical. Vamos corrigir agora o bloco 2, da 1 a 5 e fechamos por hoje. Da 1 a 5. Bloco 2, questão 1. A Bíblia enfatiza que a redenção é... Qual é a letra?
Parou por quê? Por que parou? Ah, pastor. É a, Repita. Deu um nó aqui. Deu um nó? Justo no Tá. final dá um nó? é a Letra ordem. A, para todos os homens. A redenção é para todos os homens. Todos os homens. Todos. Deus não tem acepção de pessoas. Lembra-se desse texto? Então a salvação é para todos. Depende da escolha. 2. A Bíblia traz muitas promessas de que Cristo morreria por todo mundo. Esta salvação é aplicada. Qual é a letra? Cuidado com essa letra. Cuidado. Ah, É assim. C. Somente aqueles que creem em Cristo. Não se esqueça, crer é a chave de tudo. Crer. 2, letra C. 3. Aos que creem que a propiciação efetuada por Cristo salvará todos os homens. A Bíblia declara que existem aqueles pelos quais ele morreu. E qual é a letra que encaixa direitinho aí? É a C de novo. B. B. E que não E que não obterão obterão a a vida vida eterna. eterna. Cuidado com a letra C. Vamos prestar atenção na interpretação que, entretanto, Ok. rejeitaram, portanto, estão condenados. Parece, sim, faz sentido, mas entre a B e a C, a que mais encaixa é a B. É o resultado final. Que não obterão a vida eterna, a vida que nunca mais vai se apartar. Número 4. Então, letra número 3, B de bola, número 4. A solução para garantir ao homem a libertação da morte por causa do pecado está. Qual é a solução? Está ali, tá. B. B de bola. Na substituição vicária de Cristo em seu lugar. Cristo, vicário, anote aí, vicário. O que é vicário? Substitutivo. Quando você lê essa palavra vicário na Bíblia, em livros de teologia, em livros, revistas de escola dominical, traduza vicário, substitutivo. 4, letra B. E finalmente, por hoje, a número 5. O homem não somente está excluído do céu por causa do seu pecado, além disso. Está sentenciado à morte. Tá bem na cara. Se errasse essa, Jesus da glória, que ele tenha misericórdia de nós, está sentenciado à morte. Então, número 5A. Então, recapitulando, para fechar, mais 2 minutinhos e já fechamos. 11, B de bola, 12, D de dado, 13, B de bola, 14, B de bola, 15, C de casa, 16, C de casa. Bloco 2, 1, A de Antônio, 2, C de casa, 3, B de bola, 4, B de bola, 5, A de Antônio. Próxima aula, por favor, questão 6 a 16 e também todo o bloco 3. Vamos fazer um esforço para começar a aula já corrigindo todos esses exercícios para não terminarmos como estamos terminando aqui agora, 10 e 15. Eu não posso passar de 10 e 10 e já passamos de 10 e 15. Mas a matéria pede, esse é o detalhe. Por isso que nós teremos, então, mais 2 aulas, né? A aula número 6, a 7, perdão, na verdade essa é a 6. Então teremos a 7 e a 8 com a provinha. Deus falou alguma coisa com você nesta noite ou não? amém. Se não falou, gente, vamos ter que orar por uma conversão em massa aqui. Mas se falou, Deus seja glorificado. Muito obrigado a todos que puderam estar conosco nessa noite, irmão Victor Miranda, irmã Délia Alecrim, irmã Flávia Pitol, parabéns pela sua bênção, para esta linda criança, Deus continue. Vamos trabalhar aqui agora em uma data para estarmos aí com vocês, né? Minha esposa, Amém. infelizmente, sofreu um acidente na sexta-feira. Foi hospitalizada, mas já saiu, mas machucou, teve uma queda, machucou o braço e a perna fraturada e já está em Meu casa. Deus.
E aí complicou tudo. Deus tem misericórdia. Mas é só as provinhas que Deus está permitindo. Vamos esperar ela se recuperar e aí nós vamos marcar essa visita para conhecer essa linda criança. Irmão Amém. Ailson, muito obrigado. Deus abençoe. Irmã Amém, Gleice, pastor. parabéns pelo seu cinquentão. Irmã Évila, amanhã está confirmado o nosso horário, irmã Évila. Ó, isso. E parabéns pela senhora. Hoje a senhora arrasou. Kelson, como sempre, arrasando e chegando lá. Vai ser, quem sabe, é Kelson e André. Páreo duro. Quem vai ser o terceiro a ser isento, né? Vocês vão saber isso nos próximos 2 capítulos. Obrigado, Ricardo, irmã Axa, irmã Célia. Deus abençoe. André, Jonathan, Wallison, Angélica Freire e o seu esposo já saiu correndo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Irmã Gleice Kelly, que muito nos abençoou, como sempre, né? O seu irmãozinho, por enquanto, se afastou, né? Por circunstâncias do curso, mas deixou a irmãzinha cheia da unção, cheia da graça. Recebo. Irmã Gleice vai estar orando e agradecendo, despedindo a nossa aula de hoje. Repito, próxima aula começaremos corrigindo os exercícios para liberarmos vocês no máximo 10 e 10. Irmã Gleice, orando e agradecendo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, estamos aqui neste momento, ó Pai, primeiramente para te agradecer, ó Pai, por essa aula maravilhosa. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de conhecer, ó Pai, nos aprofundar mais na Tua palavra, Senhor. Aleluia. Senhor, que possamos guardar, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações, aplicá-la, ó Pai, no dia a dia, e que isso, Glória a Pai, Deus. nos leve à salvação, ó Pai, nos leve até a Ti, ó Pai. Continua abençoando a vida do Teu servo, fortalecendo, guardando a vida dele, para que ele possa, ó Pai, nos ensinar cada dia mais e mais, ó Pai. Guarda a vida de cada um, aqueles alunos que não puderam estar presentes, o Senhor sabe o motivo, abençoa a vida deles, ó Pai. Abençoe a nossa semana, que nós tenhamos, ó Pai, uma semana abençoada, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Dai-nos o resto de noite abençoada, que eu te peço, ó Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso, disciplina, Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, desse tamanho no coração de vocês. Próxima terça, 12 de agosto, vai pegar fogo. Que tragam extintores de incêndio, porque Jesus vai queimar com força na próxima aula os nossos corações através da sua palavra. Muito obrigado. Amém. Deus os abençoe. Ótimo final de texto, uma abençoada semana. Qualquer coisa em edição extraordinária, estamos aqui às ordens para atender o povo de Deus. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom descanso. Paz, queridos.